No mundo atual, onde a informação flui rapidamente e as teorias da conspiração muitas vezes dominam as discussões, é crucial lembrar da importância da honestidade intelectual na teologia e na interpretação dos eventos históricos. As interpretações dos manuscritos do Mar Morto também devem ser conduzidas com integridade e rigor acadêmico. Embora esses manuscritos tenham lançado luz sobre muitos aspectos da história religiosa e cultural da época, eles não devem ser usados de maneira sensacionalista e tendenciosa para sustentar teorias da conspiração. Ao contrário, eles devem ser estudados de maneira objetiva e imparcial, considerando os contextos históricos e culturais em que foram escritos. No entanto, vídeos que falam que a Igreja Católica ou o Vaticano tentaram esconder esses textos dos leitores é uma tremenda bobagem, que serve como um desserviço à promulgação do conhecimento e aos estudos teológicos sérios. Vamos aos fatos. Os manuscritos do Mar Morto são uma coleção de documentos antigos que foram descobertos por um grupo de beduínos em 1945. Esses manuscritos, que datam cerca de 2000 anos atrás, tiveram um impacto profundo na forma como a teologia é estudada. Eles são uma coleção de textos escritos principalmente em hebraico, mas também em aramaico e grego, que abrange uma variedade de gêneros literários, incluindo textos religiosos, escritos sectários, regras comunitárias e comentários bíblicos. Eles foram escritos e copiados por uma comunidade judaica conhecida como os essênios, que viveram nas cercanias do Mar Morto, entre os séculos II a.C. e o século I d.C. Eles fornecem uma visão sem precedentes do judaísmo da época do Segundo Templo de Jerusalém. Eles incluem versões antigas do Antigo Testamento, como o livro de Isaías, que ajudaram os estudiosos a entender melhor a evolução do texto bíblico ao longo do tempo. Além disso, os manuscritos oferecem informações detalhadas sobre as crenças e práticas dos essênios, uma das várias seitas judaicas da época. Estes textos também tiveram implicações significativas para o cristianismo, uma vez que lançam luz sobre o ambiente religioso e cultural na qual Jesus e os primeiros cristãos viveram. Estudiosos acreditam que os manuscritos podem conter paralelos e influências nas escrituras do Novo Testamento. Algumas versões diferem daquelas que temos hoje, levando a uma revisão crítica da história textual. Porém, não há nenhum complô da Igreja Católica ou de qualquer outra instituição religiosa que buscava esconder esses textos. Em vez disso, reflete a maneira natural como a vida e a história se desenvolvem. À medida que a humanidade avança, algumas informações são esquecidas ou perdidas, enquanto outras são preservadas seletivamente. A descoberta dos manuscritos é um lembrete da complexidade e da fluidez da história religiosa e da teologia, mostrando que as tradições religiosas não são estáticas, mas evoluem e se adaptam ao longo do tempo. Isso demonstra que a teologia é uma disciplina viva e em constante evolução, moldada pelo contínuo desvendar das páginas da história religiosa. É fundamental ressaltar que a Igreja Católica e outras instituições religiosas desempenharam um papel fundamental na preservação e transmissão de documentos antigos ao longo da história. Os monges copistas, em particular, dedicaram suas vidas à tarefa de copiar manuscritos, incluindo não apenas textos religiosos, mas também filosóficos, científicos e literários. Essa ação de preservação foi essencial para a sobrevivência de uma rica herança cultural e intelectual da humanidade. É injusto retratar a Igreja Católica como uma organização conspiradora que busca ocultar verdades ou favorecer grupos seletos. Sabe-se que muitos documentos filosóficos que divergiam da base doutrinal da Igreja foram salvos por essas instituições. Ou seja, a Igreja e outras instituições religiosas desempenharam um papel significativo na preservação do patrimônio cultural da humanidade, e a interpretação dos eventos históricos, como o descobrimento dos manuscritos do Mar Morto, devem ser feita com respeito à complexidade dessas questões e à contribuição positiva dessas instituições para a preservação do conhecimento.